Bom dia a todos os companheiros, companheiras, amigos. Queria perguntar aqui a vocês se está tudo bem a nossa imagem, o som, todo mundo escutando a minha mensagem. Eu estou entrando ao vivo porque não posso deixar de me posicionar sobre o patético ato da Marinha lá na esplanada dos ministérios, na frente do Palácio do Planalto. Bolsonaro fragilizado, Bolsonaro derrotado na comissão especial do voto impresso, né? Só teve 11 votos. Por isso, nessa contraofensiva, um Bolsonaro botando tanques nas ruas para intimidar o Congresso, para intimidar os deputados. Hoje vamos ver quem é covarde, quem é frouxo no Congresso Nacional. Porque o voto impresso já foi derrotado na comissão especial. Arthur Lira, puxa-saco do Bolsonaro, quer colocar em plenário o que já foi arquivado de certa forma, embora regimentalmente pode apresentar esse recurso de ir para plenário para votar emenda constitucional. Obrigado aí, Maria Angélica, diz que está escutando bem, está tudo ok. Lília, tudo bem? Maristela, bom dia, meu querido deputado. Não ouvi você na Rádio EFAP, estão querendo entender um pouco o que esse genocida quer fazer. Olha, Maristela, e todos que estão nos assistindo, Bolsonaro perde força, perde poder, faz negociata com o Centrão e entrega o governo para o Centrão, não controla a pandemia e 560 mil brasileiros perderam a vida, que podia ser evitado, 400 mil brasileiros podiam estar vivos, aumento da energia elétrica, aumento dos combustíveis, aumento do alimento, descontrole da inflação, e a milícia bolsonarista querendo intimidar. E é muito engraçado, agora há pouco recebi uma ligação em videochamada com boné do cara bolsonarista pedindo se eu ia votar a favor ou contra o voto impresso. Sim, vou votar contra. E perguntei a ele se ele tinha alguma prova da eleição no município dele, tá? Da última eleição, se os derrotados aceitaram a derrota ou questionaram que teve fraude em urna. Não teve nenhum argumento, não tem prova, não tem... É um charlatanismo, um fanatismo sem tamanho. É a mesma coisa eu questionar quando eu faço transferência do banco, que aí via internet e eu não questiono a minha conta bancária que faz transferência eletrônica. Tu imagina numa urna que não tem internet, não tem rede social, não é em rede, cada urna tem o seu sistema, teria que fraudar 536 mil urnas, uma por uma, para ter fraude nas urnas eletrônicas. Em 3 eleições em urnas eletrônicas não teve uma denúncia que se comprovou fraude em urnas eletrônicas. Tem problema técnico que precisa substituir urna, mas os fiscais dos partidos podem controlar, podem solicitar auditagem antes da eleição. Durante a eleição tu fiscaliza às 8 horas da manhã, durante o dia tu fiscaliza, 5 horas da tarde tu vê o impresso das votações todas e o número de votos e a urna, quem votou, quais foram os votados, voto para um, voto para outro, e não tem questionamento, mesmo os derrotados não questionam. Imagina, voltar ao passado, é dizer que o cheque escrito é melhor que o cheque, que a transferência eletrônica. Não tem cabimento nesse mundo das tecnologias nós imaginar que precisa ter voto impresso. Por quê? Por Bolsonaro quer voto impresso. Ele foi eleito pela urna eletrônica? É muito engraçado. Quando tinha voto impresso, lá um discurso lá na década de 90, ele defendeu o voto eletrônico. Agora que tem voto eletrônico, ele quer voto impresso. Então os tanques nas ruas de Brasília não vão intimidar. Só se tiver deputado frouxo, covarde lá, que vai mudar de posição porque viu uns tanquezinhos lá, velhos lá da Marinha, querendo nos intimidar, querendo pôr medo em nós, deputados federais. Não vão pôr, nós vamos reafirmar o vosso voto contra o voto impresso, porque é um atraso, é um retrocesso, é para as milícias controlar a eleição. Você imagina, ó, você que está nos assistindo aqui,
urnas eletrônicas há 26 anos, nunca teve fraude. Essa frescura de Bolsonaro é justamente para ele poder fraudar? É isso, Marina? Uma pergunta. Vamos supor, Marina, que todos vocês conhecem, eu sou deputado federal do PT, do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. E eu voto no Bolsonaro e digo que votei no Lula. Dá uma confusão? Dá. Vamos imaginar o contrário. Um bolsonarista vai lá e vota no Lula. Vota no Lula. E aí sai para fora e pede o voto impresso porque votou no Bolsonaro e ele viu lá o Lula. Vê a confusão que vai dar? O voto é secreto e inviolável ou é público? E ele vai votar num e diz que vai votar no outro, e daí que confusão vai dar? É para fraudar? É para anular a eleição? Ou por Bolsonaro já perdeu a eleição? Já aceitou a derrota? Já sentiu que não vai conseguir vencer as eleições na democracia, no voto correto, soberano e popular? Ou as milícias querem controlar e comprar os votos e depois controlar o voto impresso? Querem fazer o quê? Pelo amor de Deus. Chega de tanque, chega de ditadura. As Forças Armadas têm que defender a democracia, não colocar em xeque a democracia. A Constituição diz: as Forças Armadas têm que estar a serviço do Estado brasileiro e não de um aloprado, despreparado, desqualificado, de um incompetente e corrupto presidente da República. É isso. Qual é o presidente que você apoia? Eu, Johnny, qual é o presidente que você apoia? Hoje, eu não tenho eleição hoje. Eu sou crítico a Jair Bolsonaro, genocida, responsável por essa tragédia humana deste país, que podia ser evitado 400 mil mortos. Sou contra o descontrole, o desmonte do patrimônio desse povo brasileiro. PT na luta, tudo que roubou. Johnny, o que é isso, Johnny? Eu apoio o presidente Lula, sim, Johnny. Apoio. Já teve inocência, e quem condenou Lula, que está sendo condenado, sou suspeito da organização criminosa montada por Sérgio Moro. Ô, Johnny, tá lá nos Estados Unidos servindo aos americanos. Que vergonha vocês terem apoiado essa organização criminosa que prendeu e colocou na cadeia sem prova e sem crime, que foi inocentado agora, que está livre, que vai ser o nosso candidato, e vocês estão com medo dele mesmo. O que até hoje não foi provado, Rosane, que até hoje não foi provado, fora gado, Diego, Rosane, Lani, Batista, é isso, eles não têm argumento para se defender contra você, porque argumenta sobre o voto impresso, argumenta sobre essa patética manifestação da Marinha lá no Palácio. Olha que vergonha, e prenderam o trompetista lá, que estava tocando trompete lá contra as forças militares. Forças Armadas é para defender a Constituição. Forças Armadas é para defender a democracia. Forças Armadas não é para defender governo esse, governo A, o governo B. E não se misturar. Estão garantindo as tetas no governo? Claro, tem 3 generais ganhando R$100.700 por mês, o outro 107 mil, o outro 112 mil por mês. Tem que defender o Bolsonaro porque ele aumentou a aposentadoria dos militares e tirou do povo brasileiro, dos trabalhadores, dos nossos homens e mulheres, dos nossos servidores públicos. Então defender Bolsonaro porque ele permitiu abrir empresas privadas no Ministério de Saúde para fazer negociata das vacinas, para ser loucupletar com dinheiro lá, fazer corrupção. É por isso que vocês estão defendendo o Bolsonaro. É por isso que vocês estão assim, com o Bolsonaro, que está permitindo vocês fazer negociata das vacinas e o povo morrendo aí, para vocês aumentar o salário de mais de R$100 mil por mês, quando o teto de gasto é 39 mil. Porque vocês estão com 6, 7 mil cargos comissionados nas benesses, mamando no governo Bolsonaro. É por isso? É por isso? Quem sabe a gente começa a entender. Então é advogar em causa própria, né? Advogar em causa própria, manter Bolsonaro para manter os privilégios, manter a corrupção, manter a teta de R$100 mil por mês, militar ganhando. Isso sim é uma imoralidade. E o povo sofrendo aí na tarifa de energia, nos combustíveis, no gás, na inflação dos alimentos.
E agora vocês querem fazer uma nova Bolsa Família para querer comprar os pobres com clientelismo. Que é isso? Primeira vez, quem venceu disse que foi fraude. Neuza Jung, é isso. Olha o voto impresso, Neuza. Então, a oposição fez a fraude em 2018 para dar a vitória para o Bolsonaro. Bolsonaro ganhou as eleições e está questionando o voto eletrônico, porque eu acho que nós, como diz o Duvivier, a oposição permitiu que o Bolsonaro ganhasse, não com tanta diferença, por isso que ele está questionando. Olha que absurdo, quanto fanatismo, quanta hipocrisia, quanta ignorância. Eu admiro a ignorância. Bolsonaro falar tudo aquilo que é um incompetente, um desqualificado, conheci ele 8 anos convivendo, falava de educação e universidade, não entendia nada. Falava em ciência e tecnologia, não entendia nada. Falava sobre SUS, Sistema Único de Saúde, o SUAS, Sistema de Assistência Social, não entendia nada. Falava de municipalismo, sobre LIS e arrendamento mercantil, não entendia nada. Falava de agricultura e desenvolver, não entendia nada. Só de armas e repressão, e violência, e tortura, e ditadura, e etc. Mas agora, pessoal, vocês, muitos aí apoiando, como ali o Johnny apoiando, como muitos bolsonaristas mandando zap para mim, mandando WhatsApp para votar o voto impresso, mas eu digo, mas então me dê uma prova que teve fraude nas urnas eletrônicas, daí eu mudo de posição. Aí eles não conseguem. Aí eles não conseguem. Este matador de aluguel já era para tirar esse louco. Tudo que Bozo fala do Lula, ele que está fazendo, disse Esperandio. É isso. O Bozo não consegue, ele é o presidente. É um vexame internacional. Eu estive falando com um empresário que viajou para o estrangeiro, ele diz, Pedro, nós estamos passando vergonha. Nós vamos lá tentar exportar, nós estamos querendo fazer negócio, e eles dizem, mas que presidente vocês têm nesse país? Aquele louco, eles chamam, aquele aloprado, aquele despreparado, aquele desqualificado, aquele sem inteligência. Como é que parte da sociedade brasileira apoia um cara desses? Né? O respeito não incentivar que os bobos nem que estão fazendo. Éder Baidinha, você mais que ninguém deveria pregar o respeito, não incentivar que os bobos... Tchau, tchau. Mais que ninguém deveria pregar o respeito, não incentivar que os... Não entendi aqui. Carlos Fabiano, já que houve fraude, deveria ser anulado e ele perde o cargo. Agora ele fala em fraude que continua no cargo. Carlos Fabiano, sim, fraude eleitoral teve, que é a fraude das fake news, que está lá no TSE, e o Bolsonaro está preocupado porque estão produzindo provas das fake news, da fraude eleitoral, da mamadeira de piroca, que nunca existiu, kit gay, que nunca existiu, tá? Crucifixo introduzido nos órgãos genitais das pessoas para fazer pavor, terror, medo para votar no Bozo, sem participar dos debates, sem apresentar proposta, que está destruindo esse país, destruiu empresas centenárias como a Correios vai vender com 98 mil servidores, vai privatizar a Eletrobras para aumentar a taxa de energia, que já está aumentando, refinarias, o gás, gasoduto, BR distribuidora, e aumentar o combustível para o povo brasileiro pagar a conta. E aí, por isso que as petroleiras estão rindo à toa, puxando o saco do Bolsonaro. Por isso que os privatistas e os especuladores das bolsas de valores de Chicago estão comemorando os 42 bilhões de lucro da Petrobras, que o povo brasileiro, lá no posto de combustível, pagando a conta. Né? Por isso, Maria do Amparo, é fora Bozo, é isso. Um cara desqualificado, um despreparado. Tanques na rua hoje. Tanques na rua. Olha que patético. Forças Armadas se submetendo a um incompetente de um ex-capitão que foi expulso das Forças Armadas. Que é isso? Que é isso? O gasoduto foi vendido e alugado de volta, sim. Foi alugado, a Petrobras alugou o gasoduto que era dela. Olha o absurdo. Gente com os... Então os que estão mamando, os que estão se beneficiando, os super ricos, os bilionários. Agora quem ganha 3 salários mínimos, 5 salários mínimos, 5 mil, 10 mil, 3 mil, 8 mil, apoiar o Bozo. Aí, aí não dá. Tem chances do voto impresso ser aprovado hoje, Zilmar Peronte? Não tem. Só se os deputados se acovardar por causa de uns tanquezinhos lá das forças da Marinha lá que está desfilando lá no Palácio, se intimidar.
mas não vai ter derrota. Essa é a leitura que nós estamos fazendo. Só se o deputado desfrouxar as pernas, está com medo de militar, está com medo de Forças Armadas. Forças Armadas tem que cuidar da democracia e da Constituição e do Estado brasileiro contra a guerra, contra os estrangeiros, e deixar o povo brasileiro decidir seu destino, deixar, né, as forças políticas definir o seu destino. É um circo de horrores, é isso. Lugar de louco é no hospício e o maior corrupto de todos os tempos. Luiz Carlos, Bolsonaro vai ser conhecido como o maior genocida deste país, e nós vamos denunciá-lo nas cortes internacionais por crime contra a humanidade, e vai ser considerado o maior corrupto desse país. Se o teu carro vale 20 mil e tu vende por 5, o que aconteceu? Perdeu 15 mil. Quando o presidente vende uma empresa que vale 400 bilhões por 20 e 30, o que ele fez? Roubou do povo brasileiro 370, 350 bilhões. Quando vende refinarias, o preço de banana que vale 5 bilhões, vende por 1. Isso é corrupção, de forma legalizada. É isso aí, Neuza. Vaza, Jair. É isso aí, Marina Pimentel. Não tem que ter medo nenhum desses tanques. É votar. Não ao voto impresso e ponto final. Porque o voto impresso é o quê? É intimidar as pessoas para votar? É controlar o voto de novo? É o voto de cabresto? Lembra do voto de cabresto? Botar no pescoço e, cabrestar a pessoa? A elite está perdendo o controle? Estão com medo de perder a eleição? Estão com medo da democracia? É isso? Não. É isso aí. A CPI da Covid, Neuza Radin está mostrando a verdade. Está mostrando a denúncia de que o Bolsonaro não é um incompetente em relação ao vírus, a Covid. Ele teve uma racionalidade pela teoria da imunidade de rebanho que proliferou o vírus e produziu tantas mortes, né, nesse país, em Santa Catarina e em Chapecó. E tem aliados em Chapecó desse bolsonarismo, do charlatanismo, da cloroquina, da ivermectina e tudo. Tem os capachos deles que vão ser cúmplices ou responsabilizados também pela história e também juridicamente, e nós vamos reparar os direitos das vítimas da Covid. Seus pedidos... Não estou conseguindo ver. Volney, fora Bozo, fora Itamar Moraes, fora Bozo, fora genocida, é isso. Tá? Eu não consigo estar muito aqui escrevendo e não consigo ler todos. Desespero bateu forte na família. É isso, Adelson. Edileuza, fora Bozo, chega de opressão. Valdemir já perdeu, é isso aí. Fora Maldito, fora Bolsonaro, Altair Hitz, é isso aí. Voto impresso é golpe impresso, é isso, só fala besteira. Vai pro inferno, Flávio, Ivan, Antônio, fora Bozo, doente da cabeça, é isso aí, todo mundo, e vamos construir o quê? Defender um novo Brasil, defender ditadura nunca mais, Eliane. Povo nas ruas já, ditadura nunca mais. Ditadura foi o período de maior corrupção na história do Brasil. 5% do PIB era desviado em corrupção dos militares. Eles só pegaram os carguinhos no governo Bolsonaro, já estão fazendo corrupção, montando empresa fantasma em Singapura para destinar da Covaxin, das vacinas, 200 milhões de reais. Numa única operação, é o Blanco Coronel, é outro coronel, é outro coronel, é outro tenente, é outro coronel, toda a quadrilha dos militares junto com o Pazuello no Ministério da Saúde, que montaram o desmonte de uma política sanitária que podia evitar tantas mortes nesse país. Deputado, por que vocês têm de voto? Tem medo? Acho que deve ter medo. Nós não temos medo de voto impresso. Se fosse mais transparente, com controle social, com melhor tecnologia, o voto impresso, não tem problema. O problema é que o voto impresso deixa de ser inviolável, deixa de ser secreto, ou tem controle social sobre o voto? O que tem que aumentar é o voto auditável. Aumentar mais auditagem e mais urnas no país, se tiver algum indício. Agora, não temos medo de voto impresso. É desperdício de dinheiro público. É desperdício e retomar a volta antiga de fazer política, controlar, que vocês estão perdendo o controle sobre o voto, porque o voto é soberano, o povo vai lá, direto na fila, vota livremente e vai para casa. Porque não tem nenhum questionamento de fraude. Você não consegue comprovar uma fraude eleitoral em urna eletrônica. Na última eleição de 2020, teve algum no seu município que teve algum questionamento? Quem perdeu a eleição para prefeito? Meu amigo Antoninho de Jardinópolis teve 50%, fez 50% dos votos.
mas ele perdeu a eleição porque ele era 3 meses mais novo. Ele aceitou a derrota, aceitou a regra do jogo. Aceitou a regra do jogo. Deputado, contamos com o seu voto a favor do voto impresso auditável. Alexandre, dessa forma eu converso contigo, Alexandre. Então, Alexandre, o que eu estou fazendo argumento é que é desperdício de dinheiro público. Segundo, não comprova que o voto impresso vai ter mais democracia, mais transparência. Pelo contrário, poderá ter mais controle sobre o voto, mais questionamentos, mais insegurança sobre o voto existente hoje no país. 3 eleições com voto eletrônico. O povo já confia no voto eletrônico, confia nos resultados. Não há questionamento quando o povo vota, né? Votou para prefeito e o resultado teve questionamento? Teve algum questionamento que teve urna eletrônica fraudada? Não teve. Então, por que insistir numa coisa que está dando certo? Por que mudar numa coisa que está dando certo? Por que mudar as regras do jogo se o jogo está dando certo? Por exemplo, um time está ganhando. Se está ganhando, mantém seu time em ativa para ganhar o jogo. Então, o presidente Bolsonaro ganhou a eleição, mesmo com fraude de fake news. Aí é outro tipo de fraude, não é fraude na urna eletrônica. Então, estou aqui contando com o seu voto. O povo clama, por isso é que nós vamos pagar essa conta. Tu é de Londres, Alexandre. Eu acho que, Alexandre, eu tenho o maior respeito pela sua posição, mas eu vou votar contra o voto impresso, porque é retrocesso, não significará transparência, nem segurança. Tem que aumentar a auditagem, mais urna das 536 mil urnas, tá? São todas urnas sem rede social, sem internet, cada urna tem o seu sistema instalado, portanto não tem como violar e tem possibilidade de fiscalizar democraticamente 8 horas da manhã, durante o dia, e a hora que sair a ata de votação, quem ganhou os votos, está tudo lá auditado na própria ata de votação, e os fiscais poderiam e podem questionar se teve algum resultado que ele questiona. Voto impresso voltar ao século XIX, Carlos Roberto. É um retrocesso. Força, meu deputado, não perca a coragem. Cláudia Herta, não perdemos. Cláudio, obrigado aí pela força. Nós não temos medo desses tanquezinhos da Marinha que está lá rodeando o Palácio do Planalto para nos intimidar. Nós respeitamos democraticamente e legitimamente quem defende o voto impresso. Isso é legítimo, isso é democrático, isso faz parte do jogo. Como aqui o Alexandro aí, democracia de chiquelentos. O evento com os blindados da Marinha ocorre desde 98, quando seguem para o exercício, mas sempre teve desfile desde 80. É totalmente diferente. É a primeira vez que eles fazendo uma relação com não faz desde 88, eles fazem o convite ao presidente para participar da operação, mas não fazem desfile no palácio e nos esplanados dos ministérios para intimidar o Congresso Nacional. E o presidente que convocou não foi a Marinha, não foi a Defesa, foi o presidente que convocou para fazer esse desfile. Foi decisão presidencial, porque o próprio ministro do Exército, o próprio comandante do Exército não sabia, estava com outra agenda nesse momento no alto comando. Portanto, quem convocou foi o presidente. Foi decisão unilateral do presidente da República e, portanto, não é desde 88 que acontece isso. Nunca aconteceu desta forma. Em 2020 eles tentaram. Tanto é que deu a crise nos militares e eles pediram demissão. Os 3 chefes dos comandos das Forças Armadas, por discordar de Bolsonaro, que ele também estava perdendo o debate na democracia e tentou intimidar. Agora ele está repetindo de novo, e os covardes lá do ministro da Defesa e o comandante da Marinha se submetendo a um governo de plantão enquanto deveria defender a democracia e a Constituição. Então, acho que vocês não entenderam. Não querem voltar ao passado, só queremos um comprovante nas urnas para continuar sendo eletrônicas. Não, Alan Júnior, não tem problema, mas tem ata de comprovação, porque o voto é inviolável e é secreto. Ou tu quer que o teu voto seja público? Se o voto é público, deixa de ser secreto e inviolável. Se o voto é público, aquele que compra o voto pode levar a prova do voto impresso para deixar para o que comprou o voto.
Como é que tu faz manter o voto secreto e inviolável e o voto impresso? Como tu faz? Então, precisa ter serenidade, racionalidade no que significa voto impresso. Eu vou imprimir o meu voto? É isso? Então, eu imprimo o meu voto. Tu compra o voto da cara, ele imprime e manda para ti, lê, diz, ó, votei no teu candidato que tu me comprou. É isso? Isso vocês estão chamando de democracia. Ou o voto é inviolável, ou o voto é secreto, ou o voto é público. Então não é só o voto impresso. Vocês querem mudar a inviolabilidade, a secretude do voto? O que é voto impresso? Tu quer imprimir teu voto? Então todos os brasileiros vão imprimir o voto e vão levar para casa o voto dele? Sim. Que democracia é essa? Então não é voto impresso. É a destruição do voto secreto. É isso que vocês querem? É a destruição do voto inviolável. Então vocês querem ter o controle. As milícias do Bolsonaro, do Rio de Janeiro, querem controlar a periferia. Querem no medo, na pressão, na opressão, na violência, controlar o voto. Ah, então sejam mais transparentes. Ah, daí vocês começam a mostrar o que vocês estão querendo. Ah, vocês querem imprimir o voto para controlar o voto dos trabalhadores, dos pobres da periferia, daqueles que vocês vão querer comprar, ou pressionar, ou intimidar, ou colocar medo, repressão, violência. Ah, por isso que começa a associar família, milícia com voto impresso? Oh, então vamos, agora já começa a ficar mais honesto do que vocês querem. Vocês não querem voto auditável. Vocês não querem voto auditável, que é possível, e já tem auditoria. O próprio PSDB, através do Aécio Neves, mandou fazer auditagem na eleição de 2014 e foi feita auditoria e se comprovou o resultado, que a Dilma ganhou a eleição, mas não aceitaram, deram o golpe, etc, etc. Ah, mas então não querem destruir a democracia, querem voto impresso para quebrar a inviolabilidade e a secretude do voto. Querem que as milícias controlam, querem que o abuso econômico controla, querem que as oligarquias controlam, querem o voto de cabresto. Então agora o comentário do amigo aí, bolsonarista, começa a revelar. Agora não estão mais escondendo, não ao voto de cabresto que o presidente quer retornar para o Brasil. Andréa Marques, é isso. É voto de cabresto, é o voto comprado, o voto controlado. Eles estão perdendo o controle dos votos com o voto eletrônico. A pessoa vai livre, sai de casa, vai lá, aperta os botões, vota no seu candidato. Bolsonaro, como Trump perdeu a eleição, questionou o voto, questionou as fraudes. Mesma coisa o Bolsonaro está fazendo. Então, como o Trump perdeu, Bolsonaro vai perder, o povo já decidiu que ele vai perder, e aí já começa a argumentar porque vai perder, porque vai ter fraude nas eleições. Oh, que é isso? Se elegeu 12, 13 vezes aí, 29 anos na política, se elegeu, né, 13 eleições, e uma grande parte deles ele participou e se elegeu na urna eletrônica, agora está questionando porque vai perder a eleição. Me poupe, né? Vai mais de 20 anos sendo eleito pelas mesmas urnas, elegendo a família. Elegeu família, filho Carlos, vereador, Flávio Bolsonaro era deputado estadual, agora é senador, Eduardo Bolsonaro, deputado federal, e ele próprio. Família. Mas quer ligar a família com a milícia, quer ligar a família com o controle do voto, quer ligar a família com o quê? Voto de cabresto, como diz aí a nossa amiga. Então, grande deputado Luciano Alves, obrigado, Luciano, um abraço grande para todos vocês, vamos juntos, vamos continuar lutando. Democracia é um valor para todos os brasileiros e o brasileiro não vai aceitar ditadura nunca mais. Fora tanques, cuide da Constituição, cuide do nosso Brasil, cuide da segurança, cuide da nossa paz. Nós queremos paz, nós queremos segurança. É isso, Forças Armadas. O povo quer segurança, o povo quer paz, e não violência, não repressão, etc. E não vão intimidar os deputados. Ivone Fischer, grande deputada, isso sim me representa. Luciano Alves, grande deputado, obrigado aí pela força que vocês nos dão. E nós estamos
concluindo essa live, porque eu não tinha como não manifestar minha indignação. Maria Angélica, parabéns, deputado, é isso. Muito obrigado, Maria Angélica, muito obrigado a todos vocês. Eu não tinha como não me manifestar publicamente, deixar aqui gravado para a história meu repúdio, minha indignação contra esse desfile da Marinha sobre o esplanado dos ministérios, sobre os palácios, tentando intimidar e querer colocar voto impresso no Congresso Nacional para voltar ao passado, o passado do controle, o passado da corrupção, o passado do cabresto, o passado da compra de voto e o controle e a prova da compra de voto. Ou a destruição da democracia, ou o voto impresso para que voto deixa de ser secreto e inviolável, para que quem compra controle o que votou. Quem sabe, fotografa no celular e leva o votinho para casa. Essa é a dimensão difícil aí de acreditar que isso é coisa séria de quem quer defender a democracia, quem quer defender o voto soberano. O povo vota, o povo escolhe. O povo escolhe o seu destino e o seu futuro. E o povo já está escolhendo um outro futuro, um outro Brasil, de paz, de emprego, de salário mínimo valorizado, de SUS e saúde pública, defender a vida, proteger a vida, defender a agricultura. Alexandre, se o voto fosse impresso, o Bolsonaro defendia o voto eletrônico. É isso aí, ele fez isso, Alexandre. Ele fez isso lá na década de 90, ele defendeu o voto eletrônico quando o voto era impresso. Tem um discurso histórico dele lá, quando ele era mais novinho. Agora tem voto eletrônico, ele defende o voto impresso, porque vai perder. Porque o povo brasileiro não aceita mais desigualdade tanta, super rico ficando mais rico. Essa semana até vamos apresentar vários projetos de lei para tributar os super ricos que hoje não pagam imposto neste governo. Tem que ser impresso o cartão corporativo. Esses eles, olha, cavalo de Troia, olha aqui, isso é muito engraçado. Ele está pondo 10 anos, 50 anos, 100 anos para divulgar ações das visitas dos seus filhos ao Palácio Planalto. Porque, claro, porque daqui só 100 anos nós vamos saber quem os filhos levaram para o Palácio do Planalto. Será que é o povo da Covaxin? Será que é do povo da Precisa? Será que é o povo da Taurus indo para a Índia vender armas? Será que é o povo dos insumos da cloroquina que compraram da Índia, junto intermediado pelos seus filhos? Ou alguma coisa em Israel que eles foram fazer lá, que não divulgaram seus atos mas área pública, por que não são transparentes as suas ações? Estão fazendo coisa escusa para que precisa o cartão corporativo também não revelar? Meu povo, pouca transparência. O que me espanta não é o que o Bolsonaro e seus filhos estão fazendo, ou para não revelar a negociata das vacinas ou da cloroquina com uma mansão de 6 milhões, que vale 10 a 12 milhões do Flávio Bolsonaro. Ou essa mansão de Flávio Bolsonaro podia ter alguma relação com Jair Bolsonaro, ou com o Palácio do Planalto. Aí, lá, não pode ser transparente. Lá tem que ser, cartão corporativo tem que ser escondido para anos e anos. As visitas dos filhos ao Palácio do Planalto precisam ser só revelado daqui 100 anos. É isso aí. Parabéns, olha aí, ó. Parabéns pela coragem de falar, que Jesus te abençoe. É isso, obrigado aí, obrigado. Boa tarde, trabalhei em 4 eleições como técnico de urna. Não existe, Evandro Luiz Paludo, não existe, aí eu acho que é ver mais aí, então acho que dizer, o Evandro, não existe fraude, não existe possibilidade de fraude, provavelmente é isso que o Evandro está dizendo aqui. Eu estou só lendo uma parte, porque no meu espaço aqui eletrônico não está me permitindo ler todo o texto. Então, obrigado, Evandro, é isso mesmo. Tu participou como técnico de urna e não existe, é isso, não existe qualquer possibilidade de inviolabilidade, de fraudar o sistema que está ali hermeticamente fechado. O próprio, Evandro, uma coisa boa que tu me lembra, o TSE chama os hackers, os bambambam aí do hackear sistema de banco, sistema de empresa, sistema disso, sistema daquilo. Eles pedem, hackeadores, vocês que são os bambambam, os bons da bola, aí invadem as urnas eletrônicas e tentam fraudar elas, tentam mudar, e eles não conseguem. Pô,
Então mostra que tem seriedade, né? E quem controla o TSE nem é de esquerda, são de direita. Os ministros lá são todos conservadores, mas são pelo menos sérios e defensores da Constituição, defensores da urna eletrônica. Então, boa tarde a todos vocês, amigos, amigas, vamos em frente e vamos hoje derrotar o voto impresso para fortalecer a democracia. Derrotar o voto impresso é defender a transparência das eleições. Votar contra o voto impresso é defender que não tenha voto de cabresto, controle social sobre o voto soberano e popular de cada cidadão brasileiro e brasileira. É ser sério, é ser decente, porque eles não conseguem dar uma prova. Eu pergunto para todos eles e provoco a todos os bolsonaristas aqui. Me dê uma prova de uma fraude de uma urna eletrônica no Brasil, na eleição de 2020, ou 2018, ou 2016, ou 2014, ou 2012, ou 2010. Dê para mim. Dê para mim. Quando eu ganhei, eu reconheci a urna eletrônica, e quando eu perdi, eu reconheci a urna eletrônica, porque não tive qualquer um elemento de argumento, de algum questionamento que foi a urna eletrônica. Os perdedores têm que cuidar porque perderam, têm que se perguntar por que perderam. Pedro, o PT comunista vai fazer algo de bom para a nação? Não sei quem aqui escreveu. Sim, o PT já fez 20 milhões de carteira de trabalho assinada, universidades federais, inclusive em Santa Catarina, 50, depois de 50 anos, institutos federais, apoio à agricultura, PAA, assistência técnica, Minha Casa Minha Vida, obras de infraestrutura em Santa Catarina. As 6 vezes que a Dilma veio aqui, trouxe mais de R$1 bilhão. As 6 vezes que Bolsonaro veio aqui, trouxe cloroquina, contaminação, porque sem máscara e aglomerou, sem nenhuma obra para Santa Catarina. Que vergonha para nós catarinenses, que vergonha. Bom dia, seu Pedro. Estão com medo do exército? Porque se houver Wagner Rampiner, nós estamos com medo do exército? Nada. Pode ser que alguns deputados se acovardem, se afrouxam lá as pernas. Eu estou dizendo aqui, Wagner, que nós não temos medo nenhum do exército, das forças armadas, porque eles que têm que explicar para a história do Brasil os seus atos, suas ações de subordinação ao governo quando defendiam o Estado e a Constituição. É eles que estão rompendo com a Constituição, é eles que estão cometendo o crime, é eles que têm que responder para a história. Nós queremos defender a Constituição e a democracia. Então nós não estamos com medo, não. Justamente eu estou gravando essa live, Wagner, para dizer que nós não estamos com medo. Nós não estamos com medo nenhum. Então, portanto, nós fizemos qualquer comparativo ao que nós fizemos, as nossas ações, com a de vocês. E por isso que estão com muita preocupação que o presidente Lula vai voltar a governar esse país, vai governar. Luciano Alves, um grande abraço. Edson, parabéns, deputado, pela sua luta pelo povo e pelos trabalhadores. Edson, muito obrigado. A gente não está com medo. A construção civil e a Minha Casa Minha Vida estão aqui. Exatamente, seu Pedro, não devemos ter medo, não fale ficar com medo, não viveu na época da ditadura. Será que o Wagner viveu na época da ditadura? O Wagner tem uma posição ideológica, a gente respeita por sua posição, mas não concorda, né? Não concorda. Quem viveu na ditadura sabe. Imagina a juventude hoje ser controlada no seu celular, ser controlada em suas mensagens, ser preso porque vai criticar o presidente. Pelo amor de Deus, agora o trompetista lá foi preso. Que vergonha, não consegue conviver com a democracia. O cara fazendo um trompete, manifestando a sua arte e sua indignação e sua revolta com os tanques da Marinha sobre o Palácio do Planalto, gastando dinheiro público, que o povo brasileiro quer saúde, quer educação, quer emprego, quer renda, quer casa, quer universidade, quer apoio para diminuir a inflação dos alimentos. Eles ficam gastando dinheiro público à toa e aí prende o cara que faz o trompete. Estão com medo de trompetista. Que ridículo. Portanto, nós estamos de boa aqui. Trabalhei nas eleições de papel. Era uma roubalheira e desvio de votos. Joel Cabral, olha aqui, Joel, ó. Parabéns, deputado, parabéns, Agnaldo, etc. Trabalhei nas eleições de papel. Era uma roubalheira e desvio de voto. É isso, Joel Cabral. Será que eles querem, Joel Cabral, voltar a isso? Para fazer roubalheira? Para fraudar as eleições porque já estão com medo de perder a eleição? Quem defende voto impresso está com medo de perder a eleição? Porque vocês não conseguem comprovar uma fraude. E aí defender o quê? Defender o voto não mais secreto. Comunistas, vivem em comum. Quando eles perdem
Iderluiz, aqui. Quando eles perdem argumento, eles chamam nós tudo de comunista. Isso já é velho, isso já é atrasado. Pelo amor de Deus, desistam, cara. Desistam, nós queremos só uma sociedade justa, igualitária. Não, queremos solidariedade, queremos fraternidade, queremos paz, queremos que o povo seja feliz, que o povo seja respeitado. Só isso que nós queremos. Então, quando eles perdem o argumento, eles chamam nós de comunista. Aí eles fizeram isso para dar o golpe militar em 64 e se transformaram os maiores corruptos da história do país. 5% do PIB eles corromperam, mas não podia falar, não podia denunciar. A imprensa toda, todo mundo, não podia falar, não podia denunciar, não podia questionar, porque senão eles prendiam, torturavam, matavam. Né? Esse que o Bolsonaro vivencia aí a defesa da ditadura e de torturador. Esses não querem democracia, não gostam da democracia, querem ditadura, querem repressão, querem matar o oponente. Não conseguem argumentar. Forças Armadas, o lugar que vocês defender as fronteiras, vigiar as fronteiras. Isso, deveriam vigiar as fronteiras para não entrar tráfico de armas, não defender tráfico de drogas, etc. Deviam cuidar das fronteiras do Brasil e defender o Brasil e a soberania nacional. Esse é o papel das Forças Armadas que está lá na Constituição. Gente, nada a ver com o que você está falando. Rodinei, gente, nada a ver com o que você está falando. Rodinei, nós aceitamos sua fala, até porque não tem nada a ver, porque você gostaria que a gente puxasse o saco do Bolsonaro e das Forças Armadas, que nós defendesse a corrupção, que nós defendesse voltar o voto de cabresto. O Joel aí mostrou como que era. O único erro das urnas eletrônicas, aí não consegui ler. O povo quer sim. Não minta, Pedro, é muito feio. Deonilo e Milani. Então diz onde que eu estou mentindo. Diga aí, vai lá. Deonilo, vamos dialogar aqui. Fala aí. Vocês têm sem argumento, então não conseguem, precisa desqualificar o outro porque vocês não têm argumento. Você é a favor da corrupção, Ivete? Não, pelo contrário. Se você vai votar, Ivete, e vai imprimir o teu voto, tu vai mostrar para quem eu voto. Daí deixa de ser secreto? Deixa de ser controlável? Ou tem alguma fraude que ocorreu nas urnas eletrônicas? Vocês querem fraudar a eleição. É isso sim. Vocês não querem aceitar o resultado, porque vão perder as eleições no ano que vem. O povo brasileiro não aguenta mais Bolsonaro. Não querem mais Bolsonaro. Não querem mais essa coisa ridícula que é um vexame mundial. O Brasil está passando vergonha no mundo inteiro. Ele só faz conflito toda semana para manter a sua militância em guerra permanente, porque tem que sempre eleger inimigo. Esse é o inimigo, o outro é o inimigo, agora o Supremo é o inimigo, a urna eletrônica é inimiga. A urna eletrônica é inimiga do Bolsonaro e dos seus bolsonaristas. Olha onde é que nós chegamos. Não a democracia, não. No fundo é a democracia que é inimiga. Vocês não querem a democracia. Vocês não querem urna eletrônica, vocês não querem a democracia. Vocês querem não mais ter eleições. Né? Parabéns pela coragem de falar, que Jesus te abençoe, que te dê muita saúde. Obrigado, Alexandre. Você está promovendo fake news, falando nada com nada, quer dizer isso. Alexandre, de novo, Alexandre, defender. Dê um argumento então, Alexandre. Por que o voto impresso? Me diga aqui. Diga um argumento que nos convença. Nada disso explica certo que leva o voto fotografar. É ridículo. É isso aí, Derluz, ó. Não tem um argumento, percebeu? Eu provoquei a Derluz, ele não dá um argumento, o outro, o Alexandre, não dá um argumento, o outro não tem um argumento. Defenda aqui o voto impresso. Qual é um argumento? É porque tem fraude? Teve alguma fraude? A fraude foi o Bolsonaro ter eleito, mas é por outras razões, pela fake news, pela não posição firme do Supremo, Superior Tribunal Eleitoral, que permitiu todas as barbaridades do kit gay, mamadeira de piroca, todas aquelas baboseiras, mentiragem toda, e permitiu que desse Bolsonaro. Se ele trabalhou como técnico, existe sim, é só que ele querer. Carlos Casaroto, não sei aqui, o outro, não estou conseguindo ler. O povo não quer ver desfile de tanques de guerra. É isso aí, o povo não quer mesmo. Joel Cabral, parabéns. Deia, boa tarde, deputado Pedro, Carlos Casaroto. Boa tarde, né, Carlos, boa tarde, Joel. Obrigado aí por toda a força de vocês. Então, vocês perceberam que mesmo os bolsonaristas entrando aqui na nossa live, e eu não tenho preocupação nenhuma, eu defendo a democracia, a legitimidade, tenho conversado muito com bolsonaristas, e alguns deles eu tenho conseguido argumentar com muita serenidade, com muito respeito, até porque muitos deles estão fazendo autocrítica, muitos deles estão mudando,
né? Como aquele que diz, votei no Bolsonaro, acreditei no Bolsonaro, e defendia a cloroquina, defendia, e perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu irmão. E aí, Bolsonaro, o que tu fez com a minha família? E eu acreditei em você. Como o Bruno que diz, eu acreditei no Bolsonaro, acreditei no discurso dele, perdi meu pai para a Covid, perdi meu pai pela desinformação e perdi meu pai porque acreditei em Bolsonaro. O que você diz para o Bruno, hein? O que você diz para o Bruno que perdeu o pai? O que você diz? Aí, então, manda uma boa tarde aqui, manda boa tarde a todos, boa tarde aqui, voto impresso já. Erdeluz vota a favor do deputado. Então é só pedido aqui, mas não tem um argumento. Ó. Por que eu devo votar a favor? Diga para mim, dê um voto impresso já, Erdeluz. Dê um voto impresso. Esther, diz um argumento. Um argumento para mim me convencer. Me convença, isso o deputado é por convencimento, que eu voto em consciência. Como não tenho rabo preso com ninguém, eu voto pela consciência. Como eu votei quando eu era da base do governo, eu votei vários projetos contra. Tá? Como voto alguns projetos a favor do governo, quando tem projetos bons, que eu acho que é bom para a sociedade, para o povo, eu voto a favor, independente se é do Bolsonaro, de quem seja. Agora, tem que ser convencido. Pedro, manda um abraço aí para o Jonas Riske em Indaial. Ô, Jonas Riske, um abraço aí a todo o povo de Indaial, todos os catarinenses. Sai aí, Júnior, olha aí, ó. Olha como é que eles escrevem. Olha aí, ó, não tem argumento. Então, precisa dizer, vai derrubar esse Bolsonaro. Alan Júnior. Percebem, o Júnior Valadares, ó, percebem, eles não têm um argumento. Eu pergunto, eles não conseguem. Voto auditável, sim. Sim, auditável, sim, eu sou a favor. Tem que auditar mais urnas do que é hoje. Já hoje é auditável. Mas pode ampliar o número de urnas de 536 mil, que faça 5 mil, 10 mil, 20 mil urnas auditáveis. Isso sim. Não voto impresso, porque não tem. Porque o mito não faz reforma com o exército. Faz nada, porque ele não quer, acorda. Isaac Kozieski não vai fazer reforma com o exército, não. Universidade de Santa Catarina fechada, vergonha. Não, eu acho que não sei se está fechado, eu acho que tem aula virtual, online. Lula, o próximo presidente, Mauro Simon, Wagner, Ronaldo, a gente não está com medo não, etc, etc, construção civil minha, exatamente, seu Pedro, não devemos ter medo, Alan Júnior, não temos medo não, não vamos ter medo, o medo é um instrumento de opressão, é intimidar, é botar os tanques lá na rua, né, que motivou essa live aqui, foi os tanques que o Bolsonaro colocou na rua, obrigando a Marinha a ir lá colocar os tanques na rua para intimidar deputado. Acho que os deputados não são covardes. Só faltava deputado frouxar as pernas e ser covarde para um presidente incompetente, desqualificado, ignorante, né, despreparado, com pouca inteligência, envolvido em corrupção, envolvido em relações promíscuas lá na vacina, né, em vez de cuidar do povo, cuidar da vida, cuidar da economia, fica se envolvendo em coisas que não tem qualquer construção. O povo quer resolver seus problemas reais e o Bolsonaro fica nesse discurso. Quem me estranha é pessoas que poderiam ter uma outra visão, uma outra condição de fazer análise da realidade, continuam nesse fanatismo, né? Um fanatismo inconsequente, sem base na realidade. Isso que me impressiona. Não me impressiona o Bolsonaro porque eu já conheci ele há 8 anos, convivi com ele. O que me impressiona é pessoas que aparentemente são inteligentes, mas mostram uma ignorância enorme, com a realidade, com os dados concretos, e não conseguem dizer voto impresso e auditável, só isso, voto impresso e auditável, voto transparente e auditável impresso, não tem um argumento por que eu deveria votar no voto impresso. Por isso, reafirmo aqui, o nosso voto será pela transparência, pela democracia, pela segurança da urna eletrônica, pela valorização de um voto, um eleitor, pela democracia, pela soberania popular, pela soberania do povo brasileiro. E o povo brasileiro está com esperança de retomar a esperança de mudar esse Brasil. E o povo brasileiro vai mudar, vai retomar um projeto de país para defender emprego, renda, dignidade, um churrasquinho a cada final de semana,
defender os filhos na universidade, defender o SUS, defender minha casa, minha vida, defender infraestrutura, defender um Brasil para os brasileiros, né? Não para os estrangeiros tomar conta do nosso país, pela soberania, por dignidade humana, pelo serviço público de qualidade, não a PEC 32, não as privatizações, e sim a dignidade, a transparência, a democracia, a construir um país justo, solidário, fraterno para todos os brasileiros. Os que estão se beneficiando nos interesses, como dizia Brizola, de Bolsonaro, estão defendendo ele, ou alguns ignorantes, ou alguns que vão aos poucos perceber que entraram numa grande canoa furada e saem logo, desistam logo dessa canoa furada, porque vai trazer muito mal para o nosso povo brasileiro, para o nosso país, para a nossa nação. Um grande abraço a todos vocês. Os nazistas, meu colega, já trocaram de partidos. Luciano, não entendi aqui os nazistas. Nelson, tu vê aí as simpatias de Bolsonaro para o nazismo, neofascismo, fascismo, eles não conseguem conviver com a democracia. Quando eles defendem voto pró-essa é o ditado, eles querem questionar a democracia, voto soberano e popular, livre, democrático do nosso povo. Por isso, um abraço grande, Marise Triac Pradella, né, Marise? Um abraço grande para você também. Povo que quer ser feliz, Lula de novo. Todos aí que escreveram, tentei ler todos, inclusive dos bolsonaristas, mas eu queria ter visto nessa live um argumento para mim ser convencido a votar. Sim, é um verdadeiro psicopata, quantas conquistas. Isaac, então, não consegui aqui ler. Do lado menos favorecido, terra mais lido. Um abraço a todos vocês, força, energia, paz, saúde, muita força, e vamos ter esperança, do esperançar de Paulo Freire, do toque em frente de Dom José, ou do Ariano Suassuna, do realismo esperançoso de Ariano Suassuna, que eu tenho repetido muitas vezes. Eu não gosto dos pessimistas, como diz Ariano, porque eles são muito chatos. Eu não gosto dos otimistas, porque o otimista é muito iludido. Eu prefiro ser um realista esperançoso. Crítica à atual situação, crítica às contradições e ao sofrimento do povo brasileiro, mas ao mesmo tempo esperança, do buscar, do ir atrás, do cavocar, do garimpar, do lutar de forma coletiva e democrática e cidadã, transformar esse Brasil, mudar esse Brasil, que é possível, que é urgente e que é necessário. Um grande abraço, Tere, Lula presidente, melhor, etc, etc, etc. E aí eu me despeço de vocês. Estou agora na comissão especial, vou fazer um pronunciamento sobre a saúde, vou participar do debate sobre a nova medida provisória do auxílio aí, do governo, e nós com certeza teremos muitos outros debates, outras discussões, porque não consegui. Queremos voto impresso, que vocês compraram as urnas. Olha aí, meu Deus, temos grande, percebe aí, de Luiz aí, ó, eles não conseguem ter um argumento. Trocar uma cédula pronto para o eleitor, é isso, trocar a cédula, botar a cédula pronta do eleitor, etc. Querem votar, comprar voto, querem controlar as urnas, querem controlar a eleição, querem controlar a soberania, e não conseguiram até agora. Estou terminando a live com nenhum argumento, só desqualificação, nenhum argumento que pudesse dizer, vamos dialogar com um bolsonarista que defende o voto. Não conseguimos. Então, o voto impresso é o atraso da direita golpista. Luciano, olha aí, todo mundo se manifestando porque não há quem defenda corrupto, político de direitos, etc., para bandidos, deputados aqui. Então, vamos em frente. Muito obrigado pela participação de todos vocês. João Paulo Adame, o grande Pedro, estamos juntos. É isso aí, Teixeira aqui, então, muita força aí para todos vocês. Um abraço fraterno, um abraço solidário, saúde e paz. E o resto a gente corre atrás com muita esperança, com muita luta, com muita determinação. Um grande abraço.